algumas pessoas podem perguntar o que um médico veterinário está fazendo dentro de uma unidade básica de saúde, né? Se ele está atendendo um animal, e na verdade não, né? Nós estamos tratando da população de forma geral, e isso é uma atividade do médico veterinário, que é um profissional de saúde que trabalha com a saúde humana, com a saúde animal e com a saúde ambiental. Então, hoje nós vamos receber, nessa roda de conversa, a professora Gisele Castro, a graduanda, professora médica veterinária, né? A graduanda Luna Lucas, e o psicólogo Marcos Soares, para falar um pouco sobre saúde para a população, né, inserção da população LGBTQIA+, o que é necessário, né, que a gente ainda atente para essas questões da saúde da população LGBTQIA+. Comentar todos os residentes aqui presentes, os que eu conheço e os que eu não conheço, as pessoas que estão aqui. Eu estou muito grata de estar aqui essa noite, muito feliz, não só pela presença de todos vocês, mas também pelo tema que é abordado, que muito me fascina e que faz parte da minha vida inteira, né? Então, eu vou começar a minha fala falando sobre saúde. O que é saúde, né? É muito importante a gente conceituar a saúde e dizer para a população o que é. Porque, antigamente, acreditava-se que saúde era apenas um bem-estar físico. Se você tem os seus órgãos funcionando, se o rim está funcionando, junto com o fígado, junto com o coração, e está tudo bem, você tem saúde. E esse conceito ele é muito antigo, né? Esse conceito ele vem sendo modificado de acordo com o passar dos anos, e, na atualidade, a gente tem a saúde a gente não chama nem de tripé, a gente chama de quinté, não sei nem como é que fala, porque são várias características que diz que a gente tem saúde. Mas, principalmente, bem-estar físico, ele não deixou de existir, bem-estar emocional, psíquico, mental, bem-estar social, né? Nós somos seres sociáveis, seres que estamos incluídos dentro de uma sociedade. Ainda temos o bem-estar religioso, né? Que isso é muito importante, tem pessoas que ficam doentes aí, tanto o fanatismo negativo quanto o fanatismo positivo. E então, essa junção do psíquico com o físico, com o social, com o religioso, com o energético, né? Então a gente tem o ambiental no meio, então a gente tem a definição de saúde do indivíduo ou a saúde coletiva envolvendo todos esses aspectos. E no aspecto social, por exemplo, a gente não pode deixar de falar da comunidade, do grupo, né, LGBTQIA+, que cada dia se insere uma sigla, porque, na verdade, são seres humanos. E seres humanos com vontades específicas, com qualidades, com defeitos, sim, mas nós somos pessoas acima de tudo, né? Eu costumo dizer que a sigla LGBTQIA+, ela é importante, é uma sigla de luta? Porém, ela deveria ser desnecessária. Porque nós somos, acima de tudo, seres humanos com vontades. E por que eu tenho que me enquadrar em alguma coisa? Sabe? É como se a gente colocasse rótulos nas pessoas. E aí pergunta para você, o que você é? Não interessa o que eu sou. Você gostou de mim? Você teve afinidade? Você teve conexão? Você teve atração? Seja essa física, mental? Você teve? Tive. Então por que a gente não pode se relacionar independente do que eu sou ou deixo de ser? Essa coisa do homem-mulher, né? Então, a outra coisa que a gente tem que mudar, o primeiro paradigma de saúde, né, que mudou muito, que pela Organização Mundial da Saúde tem essa complexidade, e todo ano é discutido isso pela Organização Mundial da Saúde. O segundo parâmetro que a gente tem que quebrar é o parâmetro do homem com pênis e mulher com vagina, né? Ser homem e ser mulher. O que é ser homem e o que é ser mulher? É eu ter vagina e eu ter pênis? É ter um órgão genital masculino e feminino? Então a gente aprende na escola. Tudo vem do ensino médio. A gente aprende na escola que o menino tem que ganhar uma bola de presente no Natal, que a menina tem que ganhar uma boneca. E tudo começa dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe, você pergunta qual é o sexo, né? Então, o bebê ele está sob influência dos aspectos e de identidade de gênero mesmo, dentro da barriga da mãe. E aí, precisa saber o sexo antes de nascer para comprar o enxoval proporcional ao sexo do bebê. Por que eu tenho que comprar um enxoval proporcional ao sexo do bebê? Né? Por que ele não pode ser neutro? E aí tem que escolher um nome. Né? Um nome, tá, mas tem que ser um nome feminino ou não masculino? Não, por que ele não pode ser um nome neutro? Nós temos hoje em dia, eu tenho um aluno que é não binário. Ele gosta de ser chamado no masculino, mas ele não se identifica com sexo nenhum. Ele solicitou a troca do nome dele, né, que ele gosta de ser chamado no masculino, mas ele solicitou a troca do nome dele por um nome neutro. Um nome que não é feminino e um nome que não é masculino, não binário. E as pessoas não entendem o que é isso. Por que não entende o que é isso? Porque existe na sociedade uma dualidade. Ou você é uma coisa, ou você é outra. O meio termo não pode existir. Você tem que ser obrigatório a se encaixar em algum rótulo. LGBTQIA+. Qual desses rótulos você se encaixa? Qual dessas siglas você se encaixa? Eu, por exemplo, não me encaixo em nenhuma dessas siglas. Ué, Gi, mas você não é transexual? Sou transexual, mas eu me identifico como mulher transexual, porém, eu fico com homens e com mulheres porque eu não fico com gênero, eu fico com pessoas. Então, se eu ficar com uma mulher, eu sou lésbica, porque eu me considero mulher. Então, eu pego o T de transexual e o B de bissexual, o G de gay ou o L de lésbica. Então, aí já foram 3 siglas. Sim, mas eu gosto de homem também. Então, eu sou mulher, gosto de homem, então eu sou hétero. Né? Mas, se
às vezes, eu não gosto nem de homem nem de mulher porque eu não quero me relacionar, então eu sou assexuada. Então, eu não me encaixo nessas letras, né? Mas entendo que essas letras elas são importantes para a população. Porém, a gente tem que ter um cuidado com isso. Porque nós estamos criando rótulos. E por que existe o mais? LGBTQIA+. Porque as pessoas não podem ser tratadas como rótulo. As pessoas têm que ser tratadas como humanos, como gente que tem gostos e prazeres independente de sexo, independente de orientação sexual, de aparência, de feminilidade ou masculinidade. Vem a questão, então, da saúde da mulher transexual e da saúde, principalmente das mulheres transexuais, mas também da comunidade LGBT. Então, falando especificamente da mulher transexual, nós temos hoje em dia uma política maravilhosa, que na teoria foi muito legal, né? Diga-se de passagem, não quero fazer partidarismo, não quero falar de política, mas eu acompanhei, como transexual, o governo, né, da esquerda, o governo de Lula e de Dilma, e a gente nunca teve tantas legislações, tantos aparatos legais que defendem a comunidade, principalmente as transexuais, né? A questão do nome social, a questão da saúde, né? E a questão de tornar crime, né? A transfobia, a LGBTQI-fobia. Então, a gente teve um ganho muito significativo, que parece que estagnou na atualidade, né? Porém, a gente falando um pouquinho mais de saúde, especificamente, que é o nosso tema aqui hoje, com relação às transexuais, é muito importante que a gente tenha dois aspectos importantíssimos para as transexuais. O primeiro é a parte psicológica, né? E aí nós temos aí um profissional na área psicológica que pode falar melhor do que eu, mas eu vou falar a vivência prática, né, da questão psicológica. E a segunda, a questão física, da feminilização. Uma mulher transexual é muito difícil feminilizar, né? Muito difícil. Por quê? Porque o hormônio masculino que as transexuais, as mulheres transexuais naturalmente produzem, as que não são operadas, as que não fazem mudança de sexo, de redesignação sexual, elas continuam produzindo hormônio masculino. E o hormônio masculino ele é muito forte na questão da masculinização. A questão dos pelos, a questão da voz, a questão do corpo em si, de ser mais largo em cima e estreito embaixo, a questão dos pelos no corpo, principalmente os pelos no rosto, que é o pesadelo de toda mulher transexual, o pelo no rosto, né? E aí entra a questão da saúde, da hormonização. A gente não fala nem tratamento hormonal porque não é doença. É terapia hormonal, mas eu não gosto nem dessa palavra terapia, porque terapia a gente tá, né, dá um intuito de doença, de uma coisa que está alterada, e não é apenas um processo de adequação. E aí, existe, então, uma legislação que que deve ter um amparo, um atendimento psicológico e um atendimento físico com endocrinologista no Sistema Único de Saúde, né? Que são os ambulatórios específicos das transexuais, e que funciona muito bem em João Pessoa. Mas se você for ver, a legislação ela não fala de ambulatórios em capitais, né? Se eu estou errada, alguém me corrige. Mas ela não fala de ambulatórios no Sistema Único de Saúde em capitais. Ela fala de atenção à saúde às transexuais, aos gays, às lésbicas, no Sistema Único de Saúde. Mas essa, na prática, não é a nossa realidade. E quando a gente parte para a cirurgia de redesignação sexual, a cirurgia de mudança de sexo é muito pior. Gente, é uma loucura o que a gente sofre para fazer um processo de cirurgia de mudança de sexo na rede pública, né? Existe todo um protocolo de terapia que a transexual tem que passar. Ela tem que passar, né, 1 ano, 2 anos fazendo um processo de terapia, mas o que eu digo não é isso. O que eu digo é que não existe esse tipo de tratamento na maioria dos locais, e aqui na nossa região, somente Recife é que faz a cirurgia de mudança de sexo, e a fila pode chegar a 10 anos na fila. 10 anos. Agora, você imagina uma transexual que tem horror do órgão genital dela, porque isso acontece muito. Tem amigas minhas transexuais que urinam sem olhar para o órgão genital, que elas lavam o órgão genital com bucha para não encostar a mão no órgão genital, né? Porque ela tem verdadeiro horror. E tem um caso conhecido de uma não é conhecida minha, mas um caso que a gente sempre conversa sobre ele, de uma transexual que estava nessa fila, não aguentou, comprou uma garrafa de cachaça, tomou a garrafa inteira de cachaça, quando ela estava quase em coma, ela se automutilou. E aí a amiga que morava com ela viu aquela cena, ela quase morreu, perdeu muito sangue, e foi direto para o hospital fazer uma cirurgia que não era de mudança de sexo, uma cirurgia para salvar a vida dela, né? Então, para você ver por quê? Porque nós não conseguimos atender a demanda das transexuais que têm esse tipo de problema psicológico com o órgão genital e que precisam fazer a cirurgia de redesignação sexual. Elas precisam, porque elas têm um problema muito sério de aceitação do corpo físico, né? O que não acontece com a grande maioria das transexuais. Graças a Deus, a grande maioria das transexuais, não é que elas gostam do órgão genital, mas o órgão genital para ela não é um grande problema. E tem algumas até que trabalham e ganham a vida com o órgão genital. E aí, antes das pessoas julgarem por que a transexual está lá na vida fazendo prostituição e usando o órgão sexual de trabalho, a gente tem que entender que não existem políticas públicas que acolhem as transexuais do ensino médio. E aí, a grande quantidade de evasão escolar do ensino médio de transexuais faz com que elas não tenham estudo. E a gente sabe muito bem o que acontece com uma pessoa sem estudo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a família das transexuais que querem
se assumir enquanto transexuais na adolescência não são aceitas pela família. E muitas delas são jogadas na rua. E nós temos aí, né, associações de transexuais que acolhem essas meninas ou esses meninos e que fazem, portanto, um processo, né, de acolhimento, porém, ela está sem família, ela está sem amigos, ela está sem escola, sem estudo. O que vai dar uma pessoa assim, gente? Psicologicamente falando, né? Então, o que sobra? A rua, ela calienta muito bem, e os mesmos donos de família, pais de família, do sistema patriarcal que nós temos hoje em dia, esses pais que criticam as transexuais, que falam mal delas, são os primeiros a contratar essas garotas de programa. Por que eu falo isso? Porque eu tenho várias amigas transexuais de garotas de programa que não tiveram a oportunidade na vida, então ela tinha que ir no banheiro masculino. Chega no banheiro masculino, os garotos fazem bullying com ela, falando que não era pra estar ali, porque ela não é homem. Quando ela usava o banheiro feminino, as meninas faziam bullying com ela porque falavam que não era pra usar o banheiro feminino porque ela não é mulher. E como é que fica a cabeça de uma criança do ensino médio ou de uma adolescente do ensino médio para estudar com todos esses problemas na cabeça dela, sofrendo bullying desse jeito? Não tem quem aguente, pessoal. Ah, Gisele, então como é que você se tornou doutora? Como é que você se tornou mestre? Como é que você se formou? Sabe por que eu me tornei doutora? Por que eu tornei mestre? Por que eu me formei assim? Porque eu fiquei de homem até fazer o doutorado. Só por causa disso. Porque se eu tivesse me transformado da primeira vez que eu quis me transformar com o meu primeiro emprego numa universidade particular de veterinária, a diretora do hospital veterinário me chamou e falou que os clientes dela, de uma faculdade particular, eram filhos de médicos, filhos de advogados e de engenheiro, que eles não aceitam esse tipo de comportamento de uma docente. E eu tive que cortar o meu cabelo, tive que parar de usar roupas femininas, tive que voltar ao gay que eu era, que eu nunca fui, para poder me encaixar no emprego. Né? Ah, Gi, então quer dizer que você sofreu muita repressão, muita mesmo, que infelizmente não cabe o horário aqui para eu contar minha história para vocês. Mas resumidamente, eu não pude ser a Gisele por uma repressão familiar, depois por uma repressão no emprego, depois por uma repressão na sociedade. Mas eu vivi numa época das transexuais, é uma coisa muito séria. Sabe o que eu passei quando eu fui no primeiro médico, na primeira UBS, né? Eu vejo hoje aí com tanto orgulho, com tanta felicidade, os veterinários na UBS, né? E a gente mudando os padrões da sociedade, dizendo que veterinário é profissional da saúde, sim, da saúde coletiva, do meio ambiente, né? Muito importante a gente falar isso e esclarecer para todo mundo o que está acontecendo com a medicina veterinária, que não obrigatoriamente você precisa tratar com animais. Hoje o médico veterinário é o médico veterinário da família, é o médico veterinário da sociedade, né? Através das políticas públicas de saúde. Então, eu, como médica veterinária, passei muita dificuldade quando eu fui numa unidade básica de saúde, que eu fui consultar com uma endocrinologista. Ela falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu quero que você me indique alguns hormônios, porque eu quero feminilizar. Eu quero tomar hormônio para feminilização. Aí eu falei, por que você quer feminilizar? Eu com uma aparência masculina. Ela foi porque eu me considero uma transexual e eu quero passar pelo processo de hormonização. Aí a endocrinologista olhou para minha cara e falou assim, você não tem indicação para isso. Você não pode receber hormônio. A indicação pela medicina, pela endocrinologia, a Associação Brasileira, eu lembro até hoje já fala dela, a Associação Brasileira de Endocrinologia não permite a utilização de hormônios para transexuais. Que a gente passe. Se você quiser, você vai tomar por sua conta. Então, falar isso para uma doutora em saúde é muito fácil, porque eu tenho conhecimento de causa dos remédios, da dosagem, dos efeitos colaterais. Eu sou professora doutora de patologia, eu sei das doenças, eu sei dos medicamentos, eu fiz terapêutica, eu sei o que é meia-vida de droga, eu sei o que é vias de administração, eu sei o que é aplicar uma injeção oleosa via intramuscular, eu sei o que é uma embolia gordurosa através de medicamentos. Eu sei o que é. Gente, esse tipo de conhecimento altamente especializado, ele não faz parte de 90% das transexuais. Como é que as transexuais vão se hormonizar? Como vão usar esses medicamentos para crescer peito, para diminuir pelos no rosto, para tornar uma feição mais feminina, para diminuir as características masculinas, porque isso é um conflito. A transexual olha para o espelho e ela quer enxergar uma mulher fisicamente, porque internamente, psicologicamente, ela já é desde que nasceu. Então, o conflito ele está na parte psicológica junto com a parte física, porque as duas têm que andar em paralelo, né? E aí acontece o processo de hormonização. Existem, como existe em João Pessoa, o TT, né? Que é o ambulatório de tratamento de transexuais ou de terapias para transexuais. Então lá nós temos acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, nós temos endocrinologistas que fazem. E eu estou falando de mulher transexual, mas se a gente for falar de homem transexual é pior, porque o homem transexual ele recebe testosterona. E a testosterona é hepatotóxica, muito hepatotóxica. E eles têm que tomar doses altas de testosterona. E como é que faz o acompanhamento disso? Né? Como é que a gente faz o acompanhamento de exames? Então, isso teria que ser, né, dado para um sistema de saúde única, uma UBS, o SUS, teria que ter esse tipo de acompanhamento. Só que qual é a nossa realidade? Nós temos as grandes capitais com esse tipo de tratamento, de terapias. João Pessoa tem, Recife tem, Natal não sei se tem, mas Fortaleza eu sei que tem.
Tudo bem, as capitais, né? Mas e os interiores? Eu não conheço, pode ser que eu esteja desatualizado, mas eu fiz uma pesquisa rápida hoje, né? E eu não vi na internet nenhuma cidade do interior com ambulatórios para terapias hormonais para transexuais, seja homem, seja mulher. Tanto da parte psicológica, quanto da parte medicamentosa. Eu tenho conhecimento de medicamento, eu me automedico. Mas eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sou doutor em saúde. Mas a minha amiga, que nem ensino médio tem, lembra daquela minha amiga que foi expulsa do colégio? Que não tem nem ensino médio, que não sabe nem a diferença, né, de um remédio injetável para um remédio oral? Pessoal, a injeção mais famosa que existe no nosso meio, ela é injetável gordurosa. Chama-se Perlutan, que saiu do mercado, mas continuou genérico. O Perlutan é uma injeção oleosa. Se você não tiver cuidado para se auto-aplicar, porque a farmácia não aplica, o médico não aplica, só aplica nos ambulatórios de terapia hormonal que tem no Sistema Único de Saúde nas grandes capitais. Lá aplica. Mas na farmácia não, que não pode. Os endocrinologistas particulares não fazem o tratamento porque não pode. Então, existe a auto-aplicação. Quantas vezes eu ensinei uma amiga minha a se auto-aplicar uma injeção oleosa de hormônio feminino, que é o Perlutan. Progesterona e estrógeno. Feminiliza com 30 dias, com 60 dias, feminiliza. Você fica uma mulherzinha, cresce peito, diminui os pelos. Fica bem interessante fisicamente falando. Mas e psicologicamente falando? Será que ela está fazendo a coisa certa? Ela se perguntando, será que eu estou fazendo certo? E aí, existem grupos, pessoal, do Facebook, que eu participo na tentativa de tentar, de alguma maneira, explicar como doutora da saúde, tentar explicar para essas meninas o que acontece com esses remédios. Né? Então, existem dois tipos de remédios. O bloqueador do hormônio masculino e existe o hormônio feminino, que pode ser progesterona ou estrógeno. Então, tem meninas que resolvem tomar os dois, tem menina que resolve tomar só um, tem outras que trabalham no sexo, não pode inibir o masculino porque não tem ereção. Então, tem uma série de fatores sociais, fatores psicológicos e fatores principalmente na saúde. Tem uma amiga minha que tomava, normalmente a gente toma uma injeção a cada 20 dias, ou a cada mês, uma injeção por mês. Tem uma amiga minha que tomava 3 por semana, porque ela falava que queria ficar mulher e ela não se sentia mulher, tomava 3 por semana. O que está acontecendo aí? Um desvio psicológico que deveria ter atenção. Né? Eu faço terapia há 2 anos, mas eu costumo dizer que transexual não precisaria tanto de terapia se a sociedade aceitasse, se a família aceitasse, se o mercado de trabalho tivesse momentos de inclusão, se o colégio do ensino médio tivesse momentos de inclusão. É isso que a gente precisa, para finalizar minha fala. Primeiro, inclusão educacional. Segundo, inclusão social. Terceiro, inclusão no mercado de trabalho. A gente só faz isso quando tiver políticas públicas que têm interesse em fazer, principalmente no colégio. Uma pessoa que não tem estudo não é ninguém na vida. Se com estudo já está difícil, imagina sem estudo. E a outra coisa que a gente tem que fazer, que é o foco da nossa fala de hoje, é a atenção especial à saúde das transexuais. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. As transexuais se hormonizam com grupos de Facebook. Com uma falando que foi parar no hospital porque tomou a injeção, aplicou a injeção no lugar errado e que deu uma embolia gordurosa nela por medicamento oleoso, que é o medicamento mais vendido no mundo para transexuais, que é o que mais feminiliza, que é o que tem um efeito melhor. Elas usam muito. E é uma injeção oleosa, perigosa. Porque se pegar um vaso, vocês aqui, como médicos veterinários, sabem o que acontece. Né? E a última coisa que eu queria deixar na cabeça de vocês, muito importante, é a parte psicológica da não aceitação do corpo, que essas meninas teriam que trabalhar, porque elas começam a injetar óleo de avião no corpo. Óleo de avião. Por quê? Porque geneticamente, o corpo do homem, ele é, geneticamente falando, ele é grande aqui e pequeno aqui. É um triângulo de cabeça para baixo. E o corpo da mulher é o contrário. É pequeno aqui e grande embaixo. Então, as transexuais, mulheres transexuais, não têm quadril. Então, elas começam a injetar óleo de avião para ter quadril. E a gente conhece, então, as bombadeiras, que são as mulheres que injetam óleo. E aí, eu perdi uma amiga que eu ia levar ela para o hospital, quando eu cheguei lá, ela estava morta. Sabe? Isso é muito triste, muito revoltante. Porque se ela tivesse uma atenção especial, uma terapia de acompanhamento, talvez ela aceitasse o corpo dela como ela é. Né? E isso tudo poderia ser ofertado pelo sistema de saúde, pelo SUS, pelas UBS, pelos postos de saúde, né? Que é uma coisa que não é tão difícil de fazer. Então, eu acho que falta... A gente tem legislação, ela está aí, né? Só que falta um pouquinho de interesse de políticas públicas, falta um pouquinho, né, da gente ter compaixão para com o próximo, que uma transexual ou um transexual, que também faz terapias hormonais pesadíssimas, eles devem ter muita atenção do governo, muita atenção da saúde pública, muita atenção dos médicos veterinários também que estão inseridos aí, e podem participar desse contexto. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar a Faculdade FIP, a professora Débora, em nome do qual eu parabenizo todos os residentes, vocês são exemplos para a gente, e continuem nessa luta, continuem nessa temática tão importante, né? E estou aqui sempre à disposição de vocês para passar um pouquinho do que eu vivo, para passar um pouquinho do que eu vivi e continuo vivendo, e para passar um pouquinho também das experiências das minhas amigas, que não teve
o discernimento psicológico que eu tive, e que hoje sofrem consequências absurdas, né, das suas atitudes precipitadas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e estou aqui à disposição, né, para perguntas, para debate, para a gente conversar, e obrigada mais uma vez pela lembrança do meu nome e pelo convite. Queria só agradecer, professora, porque eu tinha até feito umas anotações aqui, e sua fala contemplou todas as minhas anotações. E foi muito bom, assim, porque, de fato, a gente viu sua vivência em relação à saúde de suas amigas, né, todos esses desafios de vida, né, que a gente percebe que não é apenas na saúde, né, de fato, é na educação, é no social, em todas as situações, de fato, são desafiadoras. É uma vida desafiadora, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, e que bom que eu estou aqui nesse momento, porque foi uma noite realmente, e eu sei que a fala de provas também serão, mas uma fala bem, assim, importante. E que bom que a gente realmente está nas unidades, tem esse contato de aprender mais e repassar para os colegas, e inclusive em situações que preciso for, a gente conversar com esses colegas profissionais, para que, não é bem assim, vamos ver como é que a melhor forma que deve ser abordada, porque a população LGBTQIA+, ela busca os atendimentos, né? E, infelizmente, o preconceito, muitas vezes, a partir do recepcionista, do vigia, né, digamos que já impede um pouco o acesso ao serviço. E quem dirá quando chega lá dentro, né? Se o profissional lá de dentro mesmo, que está dentro de uma sala, não atende de forma adequada, né? E adequada que eu digo é igual a todos, contanto que permita a questão da equidade, né? A gente vive um sistema machista, racista, altamente discriminatório, onde esse momento aqui que a gente está presenciando, vivenciando, é uma certa quebra do tabu. A gente tem que primeiro se informar para depois a gente acolher quem realmente precisa. O Sistema Único de Saúde, teoricamente, ele é includente, na prática, não. Ele deveria ser participativo, na prática, não é. Ele é altamente hospitalocêntrico, assistencial, médico, e até a presença de um médico veterinário é uma quebra de um tabu, é um desafio. Eu não me considero médico veterinário, me considero profissional de saúde, antes de tudo. Então, eu tenho que saber a forma que eu estou acolhendo aquele usuário. Na medicina veterinária, a gente vê a parte de sociologia rural, a gente tem uma visão ampla comparado com outras áreas, penso eu. Mas também vai do profissional. Se dá uma oportunidade para buscar o conhecimento e também buscar a forma melhor que a gente tem que atender esse usuário. Então, só agradecer a fala da... Pelo menos 2 semanas, creio que foi esse o tempo que faz, eu vi a postagem da Rawane. Rawane foi outra grande representatividade desse contexto na veterinária, porque Rawane foi mestranda lá em Areia, e hoje ela trabalha numa cidade, creio que ela voltou para o Ceará, e eu acho que é uma cidade do interior do Ceará, se não me engano, uma cidade até com um nomezinho bem simples, assim. E ela postou no Instagram um desabafo, indireto, obviamente, que é como se fosse assim, aqui eles vão te matando aos poucos. Isso em relação à rotina dela dentro do serviço público. Em relação ao preconceito, em relação aos comentários, muitas vezes, assim, sentir eu não consigo. Obviamente eu não consigo, mas eu tento ter uma noção justamente para pactuar com vocês as maneiras, as estratégias de como mudar esse cenário, e justamente uma delas é organizando um evento desse porte, desse nível, juntando essas pessoas que eu considero, cada um de vocês, especialistas, cada um tem uma expertise, e cada um vem para contribuir e somar mais ainda para mudar esse cenário, porque realmente não é que não existe, hoje em dia, não é que não existe a política pública, existe o papel muito bonito ali, tudo que está escrito nele. Existe a política pública, mas não existe nem, assim, 5% do que é suficiente. Existe muito, muito pouco e realmente... Vou contar um pouco da minha história de vida, porque eu acho que com a vivência, talvez eu possa falar mais, o que eu gostaria de dizer para vocês, como seria, o que, sei lá, como você poderia tratar uma pessoa, ou de repente conseguir compreender o que ela é, e de repente fluir, sei lá, eu tenho 26 anos, sou natural de Recife, e meu pai é militar, minha mãe, ela é professora de português, e assim, a gente veio de uma família do interior do Piauí, então, tipo assim, montando já, tipo, na cabeça de vocês, assim, um complexo. Meus pais, mais ou menos, como eu pensaria que eles seriam pessoas que iriam me chutar de casa ao eu conseguir me pôr pra fora, porque a maior parte da minha vida eu passei ali como se eu estivesse atuando uma pessoa que eu não era. E depois de uma sessão terapêutica, eu consegui entender o que tinha acontecido comigo a minha vida inteira e que eu não me conhecia a ponto porque eu não tinha embasamento teórico sobre o que seria sexualidade e gênero, porque isso nunca me foi me posto. E então, tipo, boa parte do tempo, aquelas pessoas, assim como eu, passaram sem saber nem o que estava acontecendo ali, porque que era tão diferente das outras pessoas e porque todo mundo sempre trata você diferente. Então, tipo, locais negam entrar, locais negam vendas. Velho, eu fui destratada pelo segurança no tribunal regional. Então, tipo assim, o cara me destratou, assim, com todos os gêneros e me pondo naquele local em que eu sempre fui posta, mas que, tipo, naquele momento, eu só fiz, meu Deus, eu estou sofrendo transfobia no meio de um tribunal. Eu não vou jogar isso tudo pro alto, fazer uma confusão aqui, porque a maioria das vezes não vale a pena e eu só vou ser tida como louca. E aí, assim, dentro da minha vida inteira, fui para o curso de medicina veterinária lá em Areia, ali maravilhoso, que foi onde eu tive acesso a esses conhecimentos e
a pessoas que iriam me trazer vivências e jogar, assim, um conhecimento mesmo sobre o que seria ser, o que seria ter o gênero, o que seria as suas inclinações e para quem que não era um pecado, que não era, tá ligado? Porque assim, meus pais católicos, então, tipo, existe muito sobre isso na católica. E aí, enfim, quando eu fui pra areia e eu comecei a fazer a minha mudança, boa parte do meu ciclo de pessoas, literalmente, 90% das pessoas que falavam comigo quando eu me assumi trans, deixaram de falar comigo, deixaram de conversar e nada. E pra isso, eu não precisei nem tomar hormônios, eu não precisei adotar nada diferente. O que aconteceu só foi eu usar roupas femininas e pronto. E as pessoas simplesmente deixaram de falar comigo, deixaram de me tratar de uma forma legal. E tive que lidar com isso por muito tempo. Inclusive, isso foi uma das coisas que me fizeram sair de areia. E nessa tentativa de resgate da minha família, resgate de mim mesma, que eu tava muito perdida, me sentia muito perdida. Eu consegui passar no vestibular e meu pai, diante da grande volta pra minha casa, eles aceitaram super, super bem, e eu fiquei super chocado. Eu entrei na faculdade de psicologia, e foi, então, assim, numa instituição particular. E já vem um grande choque, porque quando eu entrei na faculdade, tipo, apenas tinham mais cinco, não, tinham sido formadas 5 pessoas trans na faculdade nos últimos anos, e, tipo, cursando cursos, só tinham 2 pessoas, além de mim. E, tipo, em cursos diferentes. Uma era direito e a outra acho que era medicina veterinária também. Até hoje eu não consegui botar meu nome lá. E eu já cheguei com certificados, já cheguei com os processos, e eles não mudam meu nome no portal. Quando uma ganha, todas ganham, porque assim como assim, falo mesmo, professora Gisele, ó, uma luz, assim, porque ela chegou muito longe, e ela sofreu tanto pra conseguir chegar. E eu faço, não aquele se ela conseguiu, eu consigo, mas ela conseguiu e eu vou conseguir também, porque nós duas somos mulheres lindas e perfeitas, e a gente não se cansa quando a gente não consegue o que a gente quer. E ninguém nunca vai chegar pra gente e dizer, ah, não, você é aquilo. A gente sabe o que eles dizem, mas. E deixar se abalar por causa disso. A gente não deve a ninguém, então é muito sobre isso. É pensar em aceitação e pensar no modo como a gente olha para essas pessoas, no modo como elas nos chegam e como elas são tratadas, né? Porque a partir de então, elas já se sentem marginalizadas, elas já se sentem à margem da sociedade por uma relação em que ela vive a vida inteira, né? Desde criança. Quando a gente vai fazer identificação para o tratamento de uma pessoa transicionar, uma das primeiras coisas que o Ministério da Saúde pede no processo, né, é que seja investigado o quanto essa mulher realmente se identifica como mulher, ou o quanto esse homem realmente se identifica como homem, né, em corpos trans masculinos ou em trans femininos. E perceber que desde a infância existem sinais, existem traços de personalidade já bem definidos, já bem orientados, já bem com uma valoração e significação bem importante, mostra o quanto a psique desse indivíduo é uma psique estruturada, que não existe nenhum tipo de, como eles chamavam antigamente, de transtorno de personalidade relacionado à sexualização mais cedo ou a experiências traumáticas. Muito pelo contrário, as experiências traumáticas que essas pessoas muitas vezes são vítimas são da própria sociedade, que não vê aquele indivíduo como ele e ela realmente são, né? Ele precisa ser validado por uma veste tida como masculina ou tida como feminina, ou simplesmente com um corte de cabelo, uma forma de falar, uma forma de andar, né? Que para cada uma dessas pessoas é muito natural. Então, o escopo dessa saúde mental, nesse caso, e em primeiro lugar, é o do acolhimento, né? É o do acolher essa pessoa sabendo que, antes de qualquer coisa, ela é pessoa. Antes de ser homem, de ser mulher, e aí não importando se é mulher trans, se é homem trans, se é uma mulher cis, se é um homem cis, na verdade, ela precisa ser acolhida e percebida em suas grandes dimensões, né? Nas dimensões principalmente sociais. Muita gente questiona e diz, Marcos, mas essas pessoas não estão adoecidas? Sim, elas estão adoecidas e muitas vezes adoecidas pela própria sociedade, um adoecimento social.